Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para sua família. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para este tempo de estudo da palavra do nosso Deus, estudando, observando, olhando um pouquinho mais de perto o livro de Atos dos Apóstolos, também como nós temos chamado Atos do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos, o nascedouro da igreja. E hoje nós estamos no capítulo de número 14. Paulo e Barnabé, que estavam em Icônio, e agora eles tiveram que fugir para outra cidade. E é muito interessante como até a fuga deles nas mãos de Deus se torna um instrumento de missão. Então, o fato de eles terem que fugir de uma cidade para outra cidade, isso faz com que o evangelho seja espalhado em outras cidades. E a gente vai observando e percebendo que não há nenhuma força humana que possa impedir a palavra de Deus de chegar, de tocar nos corações, de transformar, de trazer novidade de vida e de gerar arrependimento, gerar conversão, gerar salvação e uma vida de santidade. E hoje, então, nós vamos ler versículos de número 8 em diante, Atos 14, 8, que vai falar da cura de um coxo na cidade de Listra. Então, vamos ler o texto? Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía uma fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor diante da tua palavra nós estamos, corações gratos, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, ela tem poder para penetrar no mais profundo do nosso ser e moldar e mudar tudo aquilo que precisa ser transformado. Por isso colocamos diante do Senhor as nossas vidas, clamamos sobre nós a tua misericórdia, clamamos que o Senhor derrame da tua unção sobre nós, abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos não somente ouvir e ler a tua palavra, mas possamos entender e que essa palavra possa vir, ó Deus, e fincar raízes no mais profundo do nosso ser,
para que no tempo certo dê frutos para o louvor da tua glória. Fala conosco, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, eu clamo a tua misericórdia e oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, o fato de Paulo e Barnabé estarem pregando não é novidade. O fato deles terem curado um coxo também não é novidade. Mas o que é interessante é que para cada pregação, para cada cura, para cada milagre, nós vemos aqui o agir exclusivo de Deus na vida individual de uma pessoa ou até de mais pessoas. Mas, por mais que milhares de coxos tenham sido curados, cada um deles era uma pessoa individualmente. Então nós não podemos, quando a gente fala assim que não foi o primeiro milagre, nem foi o último, nós não podemos aqui de alguma forma banalizar e dizer que então é comum milagre toda hora. Não, mas nós precisamos perceber em cada milagre o amor exclusivo e inclusivo do nosso Deus pela vida das pessoas, pela minha vida, pela sua vida. Um Deus que olha para mim e para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. E quando nós percebemos todo esse cuidado de Deus para com as nossas vidas, a nossa postura, o nosso retorno a esse Deus, a nossa volta, o voltar-se a esse Deus, precisa ser um voltar-se com fé. O texto mostra para nós um momento bastante interessante. Havia ali naquela cidade de Listra, um número muito grande de pessoas que adoravam a outros deuses. Era comum naquela região ali que eles estão, na região mais ali voltada para a Grécia, para Roma. Então, assim, eles estão ali cercados de uma cultura greco-romana que era comum a adoração a vários deuses. Eles tinham deuses ali para coisas que a gente nem imagina, Eles não tinham essa coisa de um único Deus, de adorar apenas ao único Deus. É uma coisa muito própria do povo judeu e nossa como povo cristão, que adoramos ao Deus único e verdadeiro. Mas é muito comum em muitas culturas adorar-se mais de um Deus ou criar-se deuses para adoração. Então aquele povo tinha, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho, onde Paulo vai ensinar um pouquinho dessa história para o povo, onde eles tinham lá um espaço com muitos altares para vários deuses, e tinha até um altar ali que estava escrito ao Deus desconhecido, que a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos dias de estudo, porque eles tinham medo de esquecer de algum, Vai que a gente está adorando a tanto Deus, que de repente a gente esquece de adorar a um Deus. O fato é que quando eles chegam nessa cidade, e aqui a gente percebe algo assim, algumas coisas diferentes. Primeiro que eles não entram numa sinagoga nem num templo, embora deveria ter vários templos, mas eram dos outros deuses. Então eles não entram, mas o texto mostra para nós que eles chegando ali, eles continuam o seu ministério de pregação. Então Paulo vai chegar ali e ele vai começar a pregar, e ele prega como sempre a gente tem percebido nos nossos estudos aqui, com autoridade e cheio da unção, cheio do poder de Deus. Quando ele abre a sua boca, ele fala daquilo que ele vivenciou. Ele fala de um Jesus vivo, de um Jesus que ele teve a visão, de um Jesus que o curou, de um Jesus que fez milagre na vida dele, de um Jesus que tem chamado ele para um ministério específico. Então, quando ele abre a sua boca para falar de Jesus, ele fala com autoridade. E a forma como Paulo fala é uma forma que as pessoas ali percebem algo diferente na sua fala. Não é simplesmente uma fala de uma pessoa erudita, uma pessoa que tem um domínio da língua, um domínio gramatical, um domínio histórico, um domínio de conhecimentos gerais, mas ele fala como alguém que tem conhecimento profundo de um Deus verdadeiro que caminha com o seu povo. E aqui nós já aprendemos talvez a nossa primeira lição para esse estudo, que nós precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus, ao ponto de, ao abrirmos a nossa boca, falarmos dele com coragem, com ousadia, com intrepidez, com certeza de que ele é o Deus
vivo, ressurreto, que cura, que faz milagre, que opera, que transforma, que salva, que sara, que continua fazendo milagres nos dias de hoje. Essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade com o Filho Jesus Cristo, essa intimidade com esse Deus trino, gera em nós este falar de Jesus com ousadia, com coragem, com intrepidez. Dessa forma nós devemos falar. Porque aí vai acontecer o que aconteceu aqui quando Paulo falava. O texto diz para nós que ele estava ali pregando e tinha ali um homem que estava olhando e ouvindo, né? Aquele homem estava ouvindo Paulo pregar. É interessante, vamos tentar visualizar aqui o lugar onde ele estava num lugar que estava cheio de deuses, tinha templos para todos os lados, sacrifícios oferecidos das mais diversas formas. E de alguma forma, talvez aquele homem tenha pensado assim, aqui o que a gente pode aprender, né, com esse coxo, com esse paralítico? O que nós podemos aprender com ele? Ele estava olhando e ouvindo Paulo falar, mas certamente o seu olhar era o olhar de alguém que estava ali recebendo aquela palavra como uma flecha que estava vindo direto ao seu coração. Às vezes a gente está ouvindo uma pregação e a gente está ali ouvindo, mas a gente está pensando na feira que a gente tem que fazer depois, a gente está pensando no banco que eu tenho que ir, nas contas que eu tenho que pagar, na casa que eu tenho que limpar, no carro que eu tenho que consertar. Eu tô ali ouvindo, mas eu não tô prestando atenção. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e a pessoa fala assim, você tá aqui ainda, né? Você tá conversando aqui comigo ainda, né? Você tá me ouvindo? Né? Você tá prestando atenção? E às vezes a gente conversando com uma pessoa, a pessoa tá ali na tua frente, mas ela tá longe, né? Tá distante, tá prestando atenção em outras coisas. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão assim diante da palavra do nosso Deus. Às vezes a gente está pregando, a gente está compartilhando uma palavra que Deus colocou no nosso coração e a pessoa está ouvindo, mas daqui a pouco ela distrai, ela começa a pensar em outras coisas, ela começa, né, a divagar com a sua mente e ela já não está mais presente ali, ela já não está mais recebendo aquela palavra e de repente, por essa distração, ela correu o risco ou até perdeu a bênção que Deus tinha para ela naquele momento. Portanto, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a observar que esse coxo, ele recebe um milagre na vida dele, porque ele estava ali com seus ouvidos atentos à palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra poderosa que não volta vazia, mas ela vai prosperar. Ela vai fazer aquilo para o qual Deus a designou. A gente fala assim, foi uma palavra qualquer, a palavra de Deus, ela nunca é qualquer. Ela sempre é uma palavra que não volta vazia, nós precisamos crer nesse princípio bíblico. Eu me lembro uma vez, né, de uma história de um menino que estava entregando panfletos na rua, né, e ele entregava aqueles panfletos, mas ele falou assim, mas as pessoas nem olham o que está escrito no panfleto. Eram panfletos de igreja, né, textos, mensagens bíblicas, evangelizadoras. E ele ficava assim, mas eu vou lá todo domingo, depois da escola dominical, na calçada, fico entregando os panfletos, mas as pessoas nem leem. As pessoas colocam na bolsa, colocam na Bíblia, colocam no bolso, colocam às vezes até no lixo e não dão ali atenção para aquela mensagem que está escrita ali. E a pessoa para quem ele falou isso disse assim para ele, não desanime. Eu vou dizer para você que eu era uma dessas pessoas. Eu sempre pegava esses folhetinhos assim, guardava em qualquer lugar no bolso e depois jogava fora. Mas uma vez, depois de muito tempo, mexendo em umas coisas lá em casa, eu fui mexer numa bolsa lá que eu não usava e eu achei um folhetinho. E eu fui ler esse folheto e naquela hora, aquela palavra tocou meu coração e ali eu senti a presença de Jesus, eu me converti naquele momento. Eu não me lembro quem me deu aquele folheto, não me lembro quando eu peguei aquele folheto. Mas aquela palavra, no dia certo, na hora certa, ela fez a diferença na minha vida. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela não volta vazia e eu creio sinceramente nessa verdade. Ela não volta vazia. Portanto,
Nós devemos pregar, anunciar, falar de Jesus, anunciar essa palavra. E você que está ouvindo essa palavra, ouça com teu coração aberto, ouça com a tua mente atenta, porque certamente Deus tem algo para falar ao teu coração. Aquele coxo, ele estava ali com os ouvidos atentos, ele ouviu atentamente aquela palavra. E ele tinha motivos para nem acreditar mais, porque ele já poderia falar assim: gente, eu tô aqui desde que eu nasci, eu nunca na minha vida andei, eu já devo ter feito um sacrifício para todos os deuses que existem neste lugar. Tem tanto quanto é esquina aqui, tem um Deus diferente. Devo ter feito oração para todos os deuses. Mas nenhum deles teve poder para restaurar a minha vida. Então ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa incrédula. Certamente nessa cidade havia outros incrédulos, pessoas que não acreditavam em mais nada. Tanto não acreditavam que se um Deus não dava certo, buscavam para o outro. Tinha outro, quer dizer, você já fazia o pedido ali descrente, porque se esse não der certo, o outro vai dar. Não era um pedido feito com fé, na certeza que aquele Deus ali ia resolver o problema daquela pessoa. E de repente esse rapaz, ele tinha tudo para ser um descrente. Mas a forma ousada, cheia de poder de Deus, que Paulo anunciou aquele evangelho, tocou no coração daquele coxo, de tal forma que ao ouvir aquela palavra, com os ouvidos atentos e um coração aberto, aquele homem creu. E aqui nós precisamos observar que o que traz a cura na vida daquele homem foi a fé. O texto é muito claro, diz para nós assim, olha, esse homem ouviu falar Paulo. Paulo estava falando, este homem ouviu Paulo falar. E fixando-se nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado. Paulo estava pregando, e quando a gente está à frente, a gente está vendo o rosto das pessoas. A gente vê quando a pessoa está ali com você, orando, intercedendo, ou quando ela está ali preocupada com outras coisas. Às vezes a gente consegue perceber esses detalhes. E Paulo percebeu um detalhe que fez toda a diferença na vida daquele homem. Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha, sabe o quê? Fé. Eu fico pensando que coisa linda. Quando você olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa tem fé. Isso é maravilhoso. A gente sente ali a graça de Deus agindo, o poder de Deus agindo. Então Paulo disse em alta voz para ele: apluma-te direito sobre os seus pés. E aí a gente precisa pensar assim: que milagre foi esse? Eu não sei se você já reparou uma pessoa que nunca andou. Normalmente uma pessoa que é cadeirante, ela tem o seu corpo um pouco desproporcional. É como uma parte de um exercício físico que você foca em uma parte mais do que a outra. Então, por exemplo, quando a gente olha um nadador, né, um atleta da natação, um nadador, uma nadadora, normalmente eles têm os ombros mais largos, né, essa parte do ombro é mais larga, mais avantajada, porque é onde eles exercitam mais, e a parte da cintura, dos pés é um pouco mais afunilado, né, porque eles exercitam mais aqui os ombros, enfim. Um cadeirante, ele costuma, quando ele nasce, né, ou está já há muitos anos na cadeira de roda, ele costuma ter já os membros, né, muitos vão atrofiando os músculos das pernas, né, isso vai afinando um pouco as suas pernas, isso é um processo natural. Então a gente precisa imaginar, quando a gente olha para uma pessoa que está há muitos anos sem andar, ela está atrofiando os seus músculos, né, das pernas, não é assim, fica de pé e anda. Tanto que uma pessoa que às vezes fica muito tempo internada ou muito tempo deitada por uma cirurgia ou por uma outra situação, ela necessita às vezes fazer uma fisioterapia, né? E um longo período de fisioterapia para ela recuperar os movimentos da perna, para ela recuperar a força da perna, fortalecer os músculos e ter condições de colocar-se em pé novamente. Mas aqui a gente vê um milagre tão maravilhoso, a impressão que eu tenho assim que na mesma hora os músculos que estavam atrofiados ali ganharam vida e todos os nervos da sua perna ali resolveram funcionar.
não por eles próprios, mas pelo poder de Deus. Porque o texto diz para nós que aquele homem, então, ele saltou e andava. Milagre instantâneo. Imediatamente, ele começou a andar. Nós vemos que quando nós estamos atentos e atentas, ouvimos a palavra de Deus e permitimos que essa palavra entre no nosso coração, essa palavra gera fé e por meio dessa fé nós podemos viver milagres de Deus nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, ouça sempre a palavra de Deus com o coração aberto para que ela gere fé. A gente já falou isso várias vezes, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos ouvindo a palavra, estamos fortalecendo a nossa fé e estamos vivendo na fé, estamos agradando a Deus. E quando nós agradamos a Deus, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Portanto, creia, leia, ouça a palavra e viva essa palavra com fé. Mas isso que deveria ter sido um grande momento de louvor, né, um culto de testemunho, acabou se tornando uma situação muito complicada. Porque como aquele povo estava acostumado a oferecer sacrifícios, e Paulo vai dizer, vocês estão perdendo o tempo de vocês aí, oferecendo esses sacrifícios, o texto mostra para nós assim que eles acharam que Paulo e Barnabé eram mais dois deuses. Bom, agora a gente já tinha tantos deuses aqui, né, e agora eles resolveram se encarnar, resolveram se tornar homens e estar entre nós. Eles são dois deuses, não é possível, eles não são homens comuns, eles são deuses. Assim, olhando o texto, eu acho que eles não estão de todo errado. Não que Paulo e Barnabé sejam deuses, obviamente não é isso. Mas havia na fala deles um aspecto divino. Havia ali, né, a presença divina na fala de Paulo. E isso eu acho muito bonito, né? Quando Paulo falava, tinha algo divino na sua fala, né? Porque ele era uma pessoa que tinha essa intimidade com Deus. Mas ele não era Deus. E aí, o que Paulo faz é muito importante a gente observar. Porque Paulo, ele não aceita a adoração. Hoje a gente vê que isso é um problema. Há muitos líderes religiosos aceitando adoração. E quando não tem adoração, acabam se entristecendo e ficam até revoltados, né? Então aqui o texto diz para nós que Paulo, então, ele falou assim, vocês estão loucos, né? Eles rasgaram as suas vestes, uma atitude assim de agonia, de indignação com aquilo que estava acontecendo. Eles mostraram que eles estavam indignados com aquilo que estava acontecendo, rasgaram as suas vestes e saíram pelo meio da multidão dizendo assim, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos pessoas comuns como vocês, somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas nós estamos aqui apenas para anunciar o evangelho, para que vocês se libertem dessas coisas. Percebam, Paulo aproveitou inclusive essa situação para mais uma vez anunciar libertação para aquele povo, porque aquele povo estava sendo escravizado, levando adoração, levando ofertas, oferendas a deuses que não podiam fazer nada, que nem que eles estavam ali adorando deuses que não eram deuses, que não eram o verdadeiro Deus, deuses falsos, deuses que não podiam, que não tinham poder. E aí Paulo está dizendo assim, o verdadeiro evangelho liberta. Como nós aprendemos da palavra, conhecer a verdade liberta. Conhecer que há um só Deus, um só Senhor e Pai. Há um só Deus. Quando vocês entenderem que há um único Deus, vocês vão se libertar de tudo isso que tem escravizado vocês, né? Ele vai dizer assim, eu trago aqui o evangelho para que destas coisas vãs vos convertam ao Deus vivo, para que vocês deixem essas coisas vãs, é perda de tempo, para que vocês larguem isso de trazer oferendas e sacrifícios a outros deuses e adorem e se convertam ao Deus verdadeiro. Paulo usa aquela situação para mais uma vez anunciar conversão ao Deus verdadeiro, né? E ainda ele fala assim, eu quero dizer mais para vocês, né?
esse Deus a quem eu estou aqui apresentando para vocês é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ele ainda mostrou bondade, né? Ele permitiu que os povos fizessem as suas escolhas. Ele não obrigou ninguém a adorá-lo, mas ele deixou que cada um seguisse as escolhas que quisessem. Inclusive permitiu que vocês pudessem adorar a outros deuses. Ele permitiu isso. Mas mesmo vocês errando, mesmo vocês adorando a outros deuses que não é o Deus verdadeiro, mesmo assim a misericórdia dele se fez presente sobre a vida de vocês. Isso é fantástico. Quando Paulo fala isso, ele vai dizer assim: olha, mesmo vocês errando, mesmo vocês adorando a deuses errados, a deuses que não existem, a deuses que não têm poder, o Deus verdadeiro continuou abençoando a vida de vocês. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Ele vai dizer assim: mesmo assim, não se deixou ficar sem testemunho, quer dizer, ele continuou dando testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas, dando as estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Que coisa linda que é o nosso Deus! Porque mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente não adora o Senhor verdadeiramente, mesmo quando nós não colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, mesmo assim, Ele continua nos abençoando, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não depende de nós, nós dependemos dEle. Porque a gente sabe, e a palavra nos diz isso, que Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. A terra dá o fruto para os bons e para os maus. Deus continua sendo Deus, Ele continua mostrando da sua misericórdia. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou aqui para falar do Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que, mesmo vocês tendo seguido caminhos errados, escolhendo adorar a outros deuses, o Deus verdadeiro continuou abençoando a vida de vocês, continuou dando chuva, continuou dando as árvores frutíferas, as estações frutíferas, continuou alegrando o coração de vocês. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo misericórdia de nós e Ele continua nos abençoando. Como assim, pastor? Eu estou pecando e Deus está me abençoando? Meu irmão, nós pecamos, mas mesmo assim Ele nos dá o fôlego de vida. Nós pecamos, mas mesmo assim Ele faz o sol brilhar sobre nós. Nós pecamos, mas mesmo assim Ele tem cuidado de nós. Portanto, é tempo de nós nos atentarmos à palavra de Deus, como aquele coxo, e viver os milagres que Deus tem para as nossas vidas, crendo com fé, porque nós estamos diante do único e verdadeiro Deus, né? Como nós cantamos, ao único que é digno de receber a honra, a glória e tudo, todo louvor, toda adoração, que nós possamos adorar a esse Deus Todo-Poderoso, né? E aí, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Que nós possamos oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro, sacrifício de louvor, como nos diz a palavra, sacrifício de adoração. Que você possa, meu irmão e minha irmã, ouvir a palavra de Deus todas as vezes com temor e tremor no teu coração. Que você possa ouvir a palavra de Deus e permitir que ela entre no mais profundo do teu ser. Que você possa se lembrar daquele coxo que ele olhava para ouvir Paulo com um coração tão aberto, tão disposto a receber aquela palavra, que quando Paulo olha para ele, Paulo fala assim: levanta, você está curado, porque você está ouvindo com fé. Que a gente possa ouvir com fé a palavra de Deus e viver os milagres que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Pai, com alegria no nosso coração, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Palavra que nos alimenta, palavra que nos fortalece, palavra que sacia-nos, palavra que nos edifica, palavra que nos encoraja.
Senhor, ajuda-nos a vivermos, ó Deus, essa palavra com fé no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos a cada dia, Senhor, anunciando essa palavra aonde passarmos, como Paulo fez, anunciar com ousadia, com coragem, com intrepidez. Mas também queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvirmos com fé. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos atentos à Tua palavra e permitir que ela penetre mesmo em nós e que assim nós possamos, ó Deus, viver os milagres que o Senhor tem para cada um e cada uma de nós. Pai, quero colocar a Tua igreja nas Tuas mãos, quero colocar, ó Deus, todo o Teu povo, quero clamar a Tua misericórdia, quero clamar, ó Deus, o Teu favor, o Teu cuidado, as Tuas bênçãos. Quero clamar pelas pessoas enfermas, ó Pai, pelas pessoas hospitalizadas. Tem misericórdia, Pai. Só podemos clamar a Tua misericórdia. Mas eu quero clamar também, ó Deus, pelas pessoas enlutadas, quantas famílias enlutadas. Tem misericórdia, Senhor, e vai tocando em cada coração, vai trazendo paz, vai trazendo tranquilidade, vai trazendo, Senhor, a certeza da salvação. Ó Deus, vai renovando a fé e a esperança de que um dia estaremos todos juntos, ó Deus, na Tua presença, te adorando. Senhor, ajuda-nos a cada dia a renovar a nossa fé. Cremos, ó Deus, na vida eterna, Senhor, cremos na ressurreição do corpo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa oração e essa fé, essa proclamação de fé possa estar presente em cada coração enlutado, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoe as crianças da nossa igreja, abençoe os casais, abençoe os jovens, juvenis, abençoe as pessoas que estão procurando emprego, Senhor. Continue abençoando as famílias necessitadas, ó Pai. Derrama mesmo do Teu favor e do Teu cuidado. Abençoe o Teu povo, Senhor, caminha conosco e recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.